aula de hoje é sobre potenciação. Potenciação de números inteiros. Então, a potenciação e a radiciação funcionam assim, ó. Funcionam exatamente como era no passado a potência e a raiz. Então, por exemplo, mais 5 elevado ao cubo, a gente vai fazer mais 5 vezes mais 5 vezes mais 5. E vamos multiplicar de 2 em 2 exatamente como a gente fazia no passado. 5 vezes 5, 25, sinais iguais, mais 25. E copia o próximo. Uma coisa que vocês podem me perguntar. Pro, por que nesse você pôs parênteses e nesse não? É aquele motivo que eu falei lá na semana passada. Eu não posso deixar dois sinais juntos. Lembra que dá briga? Então, por isso que eu coloquei parênteses nesse e nesse eu não coloquei, tá? Bom, depois que eu fiz a primeira multiplicação, eu copio o segundo número, como a gente já fazia expressão numérica no passado. E aí eu faço 25 vezes 5, 125, sinais iguais, mais 125. Tudo bem? Vou pôr esse resultado aqui. Para a gente ter espaço para fazer as outras contas aqui embaixo. Tudo bem? Bom, agora esse aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Menos 7 vezes menos 7. De novo, 7 vezes 7, 49. Sinais iguais, mais 49. Então, reparem, olha só. Quando eu fiz mais 5 elevado ao cubo, eu tive um resultado positivo. Quando eu fiz menos 7 elevado ao quadrado, eu tive um resultado também positivo. Então, cuidado, tá? Com o passar do tempo, quando a gente for fazendo mais exercícios, vocês vão perceber que existe uma regrinha aqui, ó. Mas essa regrinha eu vou deixar para vocês descobrirem com o caminhar dos exercícios. Porque não é algo que a gente tem que decorar, a gente tem que entender. Então, depois que a gente fizer alguns exercícios, eu falo para vocês qual é a regrinha que a gente tira. Essa regrinha, ela pode ajudar a gente no futuro, mas é importante que a gente saiba o caminho, porque se a gente esquecer a regrinha, fica fácil da gente fazer também, tá? Então, a potência, ela é exatamente igual a gente fazia no passado, só que agora tem que observar o sinal, tá? A raiz muda um pouquinho. Não é que muda um pouquinho, a ideia é exatamente igual a do ano passado. Exatamente igual ao que a gente fazia. Nesse exemplo, nesse aqui, por exemplo, quando eu não tenho nenhum número aqui no índice, é o 2 que está escondidinho, certo? Então, olha só. Eu preciso descobrir um número que ele, vezes ele mesmo, dê esse valor que está aqui dentro da raiz. Certo? Só que reparem, vocês podem pensar aí, professora, é o menos 2. Mas, na verdade, se eu fizer menos 2 vezes menos 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Sinais iguais dá mais 4. Ou seja, eu não tenho um número que ele, vezes ele de novo, dê menos 4. Isso eu não vou ter, eu não vou encontrar.
Então, o que acontece nesse caso aqui, nesse exemplo de raiz? Não existe resposta para essa raiz. Por enquanto, aqui no 7º ano, não vai existir resposta. Então, a gente vai escrever assim, ó, não existe resposta real. Por quê? Quando vocês estiverem lá no 3º ano do ensino médio, aí vocês vão conseguir resolver esse tipo de exercício aqui, ó. Mas até o 3º ano do ensino médio, até vocês aprenderem, não vai existir uma resposta no conjunto dos números reais para esse tipo de exercício, tá? Então, o que vocês vão pensar sempre? Qual é o número que ele, vezes ele de novo, dá menos 4? Ou, qual é o número que ele, vezes ele de novo, dá menos 9? Também é outra raiz que não vai existir, tá? Porque não tem um número que ele, vezes ele mesmo, dê menos 9. Aí vocês vão me falar assim, ó. Bom, se a gente estivesse na sala, vocês me diriam assim. Ô, Pro, e se eu fizer menos 2 vezes mais 2? Aí, quando eu fizer 2 vezes 2 vai dar 4, sinais diferentes vai dar o menos 4 que você precisa. Só que aí tem um detalhe. Esse número não é igual a este. E numa raiz, a gente precisa encontrar 2 números iguais, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Isso aqui não existe, não tá certo, tá bom? Bom, agora vamos para aquela última ali, ó. Vocês devem estar pensando nesse momento. Ai, professora, então é muito fácil. É só eu escrever sempre não existe resposta real que tá tudo resolvido? Não, não é bem assim. Porque olha esse exemplo aqui. Qual é o número que ele, vezes ele novamente, dá menos 8? Se vocês estivessem na sala, provavelmente vocês responderiam certinho. É o menos 2. Por quê? Vamos fazer aqui. Menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2 dá 4, sinais iguais, mais. Copia o outro menos 2 que estava faltando. 4 vezes 2 dá 8, sinais diferentes, menos 8. Ou seja, a raiz cúbica de menos 8 vai ser o menos 2. Então, reparem, gente, alguns casos vai ter a raiz de número negativo, outros casos não vai ter a raiz. Também vai existir no futuro uma regrinha que vai ajudar vocês a identificar de cara qual existe e qual não existe. Mas essa regrinha também vai ficar por conta dos exercícios mostrar para vocês. Porque não adianta eu explicar um monte de regrinha que vocês vão esquecer e vocês não saberem fazer o exercício. Então, o que é que eu quero que vocês aprendam? Esse passo a passo, ó. Descobrir como é que a gente encontra a raiz, tá? Eu vou apagar a lousa e vou fazer mais alguns exemplos para ter certeza que vocês não estão com dúvida nisso aqui, tá bom? Bom, pessoal, ó, mais 2 exemplos aqui de raiz para ver se vocês entenderam. Por exemplo, raiz quadrada de menos 36. É aquela mesma história. Existe um número que ele vezes ele mesmo dá menos 36? Não, não existe. Então, a resposta é não existe resposta real. Tudo bem? Agora, nesse caso aqui,
Qual é o número que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele novamente dá menos 32? É o menos 2. Menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2. Vamos ver se tá certo? Menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2, 4. Sinais iguais, mais 4. Copia o resto. Menos 2, menos 2, menos 2. Quatro vezes 2, 8. Sinais diferentes, menos 8. Menos 2, menos 2. 8 vezes 2, 16. Sinais iguais, mais 16. 16 vezes 2, 32. Sinais diferentes, menos 32. Isso significa que a raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2. Tudo bem? Então, esses foram os exercícios de potenciação. Eu vou apagar a lousa de novo e vou explicar para vocês, vou recordar com vocês algumas propriedades de potenciação que a gente aprendeu ano passado. Bom, pessoal, então a última matéria que eu vou explicar para vocês são as propriedades da potenciação. As propriedades da potenciação, elas servem para facilitar a nossa vida, mas não obrigatoriamente a gente tem que usá-las. Então, por exemplo, ó, eu tenho que fazer essa continha aqui, menos 3 ao quadrado vezes menos 3 ao cubo. Eu posso resolver esse valor, menos 3 vezes menos 3, e o resultado multiplicar por menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Eu posso fazer separado, igual a gente já vem fazendo normalmente. Mas eu também posso usar a propriedade. Então, o que é a propriedade? A propriedade diz assim, ó, se eu estou fazendo continha de vezes, a regra é conserva a base, então fica menos 3, a base é o grandão, lembra? E soma os expoentes. Então, se for continha de vezes, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 3 vai dar 5, menos 3 elevado à quinta potência. Esse seria o resultado. Tem exercícios que vai pedir esse valor, quanto dá isso aqui. E tem exercícios que vai pedir só a potência. Se pedir só a potência, usar a propriedade facilita muito a nossa vida, porque é só fazer isso, somar, conservar a base, somar os expoentes e a gente já tem a resposta, tá? Se for multiplicação, então, a regra é conserva a base, soma os expoentes. Se for divisão, a regra muda um pouquinho. A regra seria, conserva a base, subtrai os expoentes. Mas aí, eu coloquei uma coisa aqui de propósito para ver o que vocês fariam. Porque, olha só, conserva a base. Eu tenho um 2 e um menos 1. Eu vou conservar qual? Na verdade, eu não posso usar a regra nesse tipo de exercício. A regra é clara, olha só. Conserva a base. Isso significa que para usar essa regra, a base tem que ser igual. Então, eu não posso ter uma base número 2 aqui e uma base número menos 1 aqui. Tem que ser igual. Eu vou mudar para a gente ver como fica quando é divisão. Eu coloquei diferente para vocês saberem que só pode usar essa regra se a base for igual, tanto aqui quanto aqui, tá bom? Então, decorem a regra. Conserva a base,
soma os expoentes se for vezes, conserva a base, subtrai os expoentes se for dividir. Então, conserva a base, fica 2, subtrai os expoentes, 4 menos 3. Olha esse como é fácil, olha esse como facilita a nossa vida. A base é o 2, 4 menos 3 dá 1, que é o mesmo que 2. Então, repare, eu posso usar a regra ou eu poderia fazer a conta. 2 elevado à quarta potência, depois fazia 2 elevado ao cubo e depois dividir. Olha, vamos fazer aqui do ladinho para vocês verem como facilita a nossa vida, usando a propriedade. Ó, 2 elevado à quarta potência, dividido por 2 elevado ao cubo. Então, vamos lá. 2 elevado à quarta potência vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E aqui, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, ficaria 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 dá 2. Mesmo resultado que a gente encontrou com a propriedade. Então, olha, aqui, em uma linha só, a gente conseguiu achar o resultado certo. E se fosse sem a propriedade, a gente teria esse caminho todo para percorrer. Então, é legal aprender a propriedade? Muito, vale a pena, tá? Bom, então, eu vou apagar esse aqui pra gente não confundir. Ficou bem borrado, mas tudo bem, só pra gente não confundir tudo. Bom, então aqui, voltando. Então, nós temos uma propriedade que é a da multiplicação, uma propriedade que é da divisão. Essas duas só dá para fazer se a base for igual, certo? Até aqui tudo bem, né? Nós temos também uma terceira propriedade, que é o que a gente chama de potência de uma potência. Então, eu tenho duas potências aqui, ó. Eu posso, claro, resolver isso aqui e o resultado que der, elevar ao cubo. Isso é o que vocês já vêm fazendo normalmente. Mas eu também posso usar a propriedade que é a seguinte: conserva a base, também só tem uma, né? Então, aqui no caso não seria nem conservar, mas mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. Ficaria menos 3 elevado à sexta potência. Tá bom? Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, é mais uma distributiva. Se eu tenho, por exemplo, 7 vezes 3 ao quadrado, é o mesmo que eu tivesse 7 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, tá? Isso aqui, às vezes a gente usa, às vezes a gente não usa. Precisa saber, principalmente para quando a gente for aprender equação. Então, lá na equação a gente usa bastante, mas por enquanto acaba sendo praticamente o mesmo trabalho, tá? Então, é bom saber. E com a divisão acontece o mesmo, ó. Se eu tenho 10 dividido por 2, tudo isso ao cubo, é o mesmo que eu tivesse 10 ao cubo dividido por 2 ao cubo. É como se eu fizesse a distributiva do expoente, tá bom? Essas são as propriedades da potenciação. Nos exercícios que eu vou deixar na lista, eu vou deixar uma listinha explicativa do que é para vocês fazerem, de quais exercícios são para fazer. Bom, pessoal, então essa era a nossa aula de hoje. Peguem a lista lá no e-mail e pratiquem esses exercícios, tá bom?
Beijos, se cuidem, fiquem bonitinhos dentro de casa, tá? Tchau!